100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2019 e vamos aos destaques do programa. Feira de Petróleo e Gás de Macaé deve gerar 300 milhões de reais em negócios. Setor de petróleo e gás é responsável por 30% do PIB do estado do Rio de Janeiro. CCJ do Senado aprova estender posse de arma para toda a propriedade rural. Maia sai de encontro com governadores sem acordo para incluir estados na reforma da Previdência. Bolsonaro diz que exigiu investigação imediata e punição severa a militar preso na Espanha. Saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 61,22, queda de menos 0,58% ao dia. Arroba do boi gordo no estado do Rio, cotada a R$ 141 à vista. Dólar comercial fecha o dia cotado a R$ 3,847, ligeira queda de menos 0,11%. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 20 graus e máxima do dia prevista para 31, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. E vamos ao trânsito, fluxo moderado nessas primeiras horas do dia nas principais vias da cidade. A maior movimentação está na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal. Atenção, hein? Obras que estão acontecendo na Beira Valão, esquina com 28 de março, em frente ao prédio da antiga Big 13. Trânsito podendo ficar lento com algumas retenções nos principais horários de grande fluxo. Na BR-101, tem pontos de lentidão do quilômetro 303 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos no acesso à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo em toda a extensão da BR-101, que vai da divisa do Espírito Santo até a Ponte Rio-Niterói. Juntos no melhor Mix. Aberta terça-feira no município de Macaé, a 10ª edição da Brasil Offshore, feira e conferência da indústria do petróleo e gás, deve receber até o encerramento amanhã cerca de 50 mil visitantes. Participam 600 marcas expositoras nacionais e internacionais, que devem gerar 300 milhões de reais em negócios. A Petrobras se destaca como patrocinadora master. E durante a abertura do evento, o governador Wilson Witzel ressaltou medidas que o governo estadual tem adotado para reaquecer o mercado de óleo e gás. E por falar nisso, o setor de petróleo e gás é responsável por 30% do produto interno, o PIB, ou seja, da soma das riquezas do estado do Rio de Janeiro, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo, a Abespetro, divulgados nesta terça-feira na abertura da Brasil Offshore. Mix Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem o projeto de lei que libera a posse de arma em toda a área rural, não só na sede da propriedade. Se for aprovado, seguirá para a Câmara. Hoje, pelo Estatuto do Desarmamento, a posse de arma de fogo, direito a ter uma arma em casa, é permitida para aqueles que têm um registro no interior da residência ou domicílio. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, saiu ontem da reunião com governadores do Nordeste sem acordo sobre a inclusão de estados e municípios na proposta da reforma da Previdência. Com dificuldades para votar o relatório da comissão especial, ainda nesta semana, Maia resolveu fazer uma última investida para robustecer a reforma. O presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar nesta quarta-feira em uma rede social sobre o militar da aeronáutica preso em Sevilha, na Espanha, carregando 39 quilos de cocaína. O presidente da República afirmou que exigiu investigação imediata e punição severa ao sargento que atuava como comissário de bordo de voo da Força Aérea Brasileira em uma aeronave militar VC-2 Embraer 190. As contas do governo registraram um déficit primário de 14,740 bilhões em maio, informou nesta quarta-feira a Secretaria do Tesouro Nacional. O conceito primário não engloba os gastos com juros da dívida pública. De acordo com números oficiais, houve pior em comparação ao mesmo mês do ano passado, quando o rombo fiscal somou 11,027 bilhões. Mix Notícias.
O Conselho Nacional de Política Energética publicou as diretrizes do recém-lançado programa do governo federal para abrir o mercado e tentar reduzir os custos do gás natural, entre as quais constam uma sinalização de que a Petrobras deverá vender ativos nos setores de transporte e distribuição do combustível. Também fazem parte das propostas para ampliar a concorrência, incentivos para a privatização de empresas estaduais de distribuição de gás, segundo resolução sobre a iniciativa publicada no Diário Oficial da União, em edição extra de terça-feira, dia 25. Medidas do governo federal aprovadas terça-feira pelo Conselho Nacional de Política Energética para a abertura do mercado de gás natural no Brasil estão sendo consideradas positivas pela Firjan. A entidade avalia que as proposições deverão trazer benefícios para o desenvolvimento econômico do país. A Firjan acredita que a partir da resolução será possível ampliar o número de agentes, produtores, comercializadores e consumidores atuantes no mercado de gás natural. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O estado do Rio de Janeiro terá 21 novas unidades do Degase para o cumprimento de medidas por menores infratores prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, o estado possui 25 unidades do órgão, com as anunciadas ontem pelo governo fluminense, o número quase que dobrará. O custo da construção das novas unidades deve atingir 125 milhões, recursos oriundos de um remanejamento no orçamento. Instalado no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro para a realização de exames, como tomografia e angiotomografia, o tomógrafo móvel da Secretaria de Saúde permanecerá no município de Quissamã, no Norte Fluminense, até amanhã. O atendimento é feito das 8 da manhã às 4 da tarde. O equipamento tem capacidade de realizar até 50 exames a cada dia e também está disponibilizado para atender as urgências do hospital da cidade. Mix Notícias. A burocracia que pequenos produtores de queijo artesanal enfrentam no Brasil para oferecer o produto está prestes a perder força. Um passo importante nesse sentido acaba de ser dado no Senado Federal, com a aprovação em regime de urgência de novas regras para a produção e a venda de queijos. A sanção da Presidência da República pode ocorrer na próxima semana. A matéria prevê que o queijeiro artesanal deve preservar a cultura regional na elaboração do alimento, empregar técnicas tradicionais e observar um protocolo específico para cada tipo e variedade. Através de monitoramento das florestas do estado do Rio de Janeiro via satélite, realizado pelo programa Olho no Verde, o INEA está reprimindo o desmatamento em uma área de 80 mil metros quadrados em Armação dos Búzios, na região dos Lagos. A área equivale a 8 campos de futebol. Os agentes determinaram a retirada de mourões que demarcavam uma área de vegetação de Mata Atlântica destruída para loteamento. De janeiro a maio deste ano, foram realizadas 116 vistorias motivadas por alertas do monitoramento Olho no Verde no estado do Rio. Juntos o melhor mix. O Banco Central informou na noite desta quarta-feira que reduziu a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo de 33% para 31%. O novo valor vai vigorar em 1º de julho e os efeitos financeiros, segundo o Banco Central, devem começar a partir de 15 de julho. Os compulsórios são um percentual de depósitos que tem que ser mantido na autoridade monetária para regular a quantidade de dinheiro no mercado e ajudar no controle da inflação. E trabalhador que recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividades remuneradas durante pelo menos 30 dias em 2017, tem até esta sexta-feira, dia 28, para sacar o abono salarial PIS/PASEP, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Economia. 2,2 milhões ainda não sacaram cerca de 6,5 bilhões de reais. Quem não sacar dentro do prazo perderá o benefício. Mix Notícias. Texto base da nova lei das licitações é aprovado pelo plenário da Câmara, considerada um calo para administrações públicas de todos os níveis. A lei de licitações tem novo texto principal aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados na terça-feira, criando modalidades de contratação, exigindo seguro-garantia para grandes obras, além de tipificar crimes relacionados ao assunto e disciplinar vários aspectos do tema para as 3 esferas do governo.
Um pedido de apuração interna para excluir o ex-juiz Sérgio Moro de seus quadros, caso os diálogos revelados pelo site The Intercept Brasil sejam comprovados, foi rejeitado e arquivado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. O requerimento foi apresentado por 30 magistrados. Na avaliação da associação, não existem elementos que justifiquem a instauração de processo administrativo contra o ex-juiz. E as cotações: a saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 61,22, queda de menos 0,58% dia. A fonte é o CPE Exalc, arroba do boi gordo no estado do Rio, cotada a R$ 141,00 à vista. A fonte é o Canal Rural. E o dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,847, ligeira queda de menos 0,11%. A fonte é o Valor Econômico. E termina nesta sexta-feira a auditoria das equipes do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar, vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no Brasil. Nos bastidores do Ministério da Agricultura, a expectativa é positiva para a retomada dos embarques de carne in natura, embargados desde 2017. A missão está percorrendo 12 estabelecimentos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mix Notícias. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano, há 4.362 casos de chikungunhas confirmados. De acordo com a última contagem feita pelo órgão público, o mês de junho conta, até ontem, 432 casos na região. Apesar dos números alarmantes, o município não está em epidemia, segundo autoridades de saúde. Porém, o atendimento continua sem atender à demanda da população. Uma quadrilha que vinha aplicando golpes em ofertas de empregos no Rio foi desarticulada ontem pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Entre os acusados está uma advogada, cujo nome tem as iniciais ASS. Ela tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e foi detida em casa, na Vila Valqueire, Zona Oeste, por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos. Os acusados estariam cobrando taxa de inscrições de candidatos a vagas que não existiam. A estimativa é de que a arrecadação diária com golpes chegava a R$8.000. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 26, o projeto que estabelece um pacote de medidas anticorrupção, na qual foi incluída a punição para juízes e integrantes do Ministério Público que cometerem abuso de autoridade. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2016 em um texto de iniciativa popular apresentado em 2015 e defendido pelo Ministério Público, conhecido como o Projeto das 10 Medidas contra a Corrupção. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB São Paulo, adiantou que não vai suavizar as regras de aposentadoria para policiais federais e professores. Ele também afirmou que não vai propor uma regra mais vantajosa para o cálculo do benefício, que será com base na média de todas as contribuições feitas pelos trabalhadores para o regime previdenciário e não apenas sobre os maiores valores. Mix Notícias. O STF revogou a autorização para que o senador Arcigor Gax, do PDT de Roraima, que cumpre pena em regime aberto, viajasse de férias para o Caribe em julho. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou ainda que ele entregue o passaporte em 24 horas. O ministro também pediu que o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, respectivamente, analisem a conduta do procurador e do juiz que atuaram no caso. Um mês após trocarem farpas publicamente quando pareciam em rota de colisão, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella selaram a paz ontem, em um almoço no Palácio Guanabara. O combustível inicial para a união partiu do desejo de ambos de trazer a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Em uma agenda com Jair Bolsonaro semanas atrás para tratar do assunto, Witzel e Crivella decidiram deixar as desavenças para trás. Às vésperas da eleição de 2020, prefeito e governador parecem ter encontrado interesses em comum. Juntos o melhor mix. Ficou para o segundo semestre deste ano o julgamento pelos STF sobre a possibilidade da União, Estados e municípios reduzirem a jornada e o salário de servidores em meio à crise financeira. O tema é discutido na ação direta de inconstitucionalidade proposta em 2001 pelo PT, PCdoB e PSB.
A ADI questiona itens de responsabilidade fiscal, como o artigo 23, que autoriza esse corte salarial quando os gastos com pessoal ultrapassarem o limite previsto na lei. E um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi preso na manhã desta quinta-feira, hoje, na investigação da Polícia Federal sobre supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. Matheus Rondon foi detido em Brasília. Além dele, foi preso em Patinga um dos coordenadores da campanha de Álvaro Antônio à Câmara dos Deputados em 2018, o Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.